Pessoal, boa tarde. Nós vamos fazer então a continuação dos nossos trabalhos. A nossa aula de hoje vai ser sobre estequiometria. Eu vou compartilhar a tela para a gente poder dar sequência no conteúdo e esse material vai ficar disponível também na plataforma do YouTube, tá bem? Então, vamos para a apresentação. Eu vou organizar esse conteúdo. Primeiramente, eu queria deixar essa parte de estequiometria para que a gente possa então fazer algumas avaliações em relação às reações químicas e os processos que a gente tem como organização mesmo de processos reacionais e entender como que a gente consegue tirar a informação desses processos. O primeiro ponto é entender, em parte, essa simbologia. Então, o símbolo químico que a gente trabalha com ele representa uma estrutura química, nesse caso, H2O, molécula de água. Eu tenho, então, na sua composição, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando eu tenho um coeficiente estequiométrico à frente desse símbolo químico, da estrutura química, eu tenho a representação, na verdade, de 2 moléculas de água, o que significa, na prática, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Quando ocorre uma modificação dessa estrutura química, ocorre também a modificação do composto. Então, H2O2 não é água, ele passa a ser uma outra substância, que é o peróxido de hidrogênio, e a gente tem com isso, então, a presença de 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Essa simbologia ela é importante, e se há dúvida nesse ponto, é importante vocês também fazer uma leitura complementar, porque nesse caso a gente vai precisar dessas informações bem consolidadas. De forma geral, a gente vai precisar bastante das estruturas referentes aos símbolos, aos elementos químicos constantes na tabela periódica. Nos processos reacionais, o que a gente tem hoje é, em grande medida, uma contribuição muito grande dos estudos de Lavoisier, isso no século XVIII, principalmente considerando as relações as reações de combustão que ele trabalhou no sentido de medir de forma quantitativa diversas dessas estruturas. Então, as definições que a gente tem hoje de conservação da massa se devem ao trabalho desenvolvido por Lavoisier. De forma geral, uma reação química ela se subdivide em reagentes. Tá? Então, eu vou entender reagente todo aquele substrato capaz de promover, a partir de uma transformação química, a formação de novos produtos, de novas substâncias. Então, reagentes e produtos vão ser conceitos importantes dentro desse tema. A gente tem uma organização baseada nos entendimentos de Lavoisier. Esses átomos, eles não são formados nem destruídos numa reação química. A equação ela vai ter o número igual de átomos de cada elemento em cada lado da seta. Significa, então, que reagentes e produtos mantêm a mesma quantidade de átomos. Como que a gente lê um processo reacional? Os reagentes, esse sinal positivo, a gente lê como um reagente 1, ele reage com o reagente 2, formando ou produzindo esses produtos definidos por aqui. Então, quando a gente traz essa relação de nomenclatura, eu posso pensar aqui como 2 moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio, produzindo 2 moléculas de água. Esses números à frente dos coeficientes das substâncias químicas são os coeficientes estequiométricos e, de forma geral, a gente não apresenta ou a gente não escreve o coeficiente numérico, o coeficiente unitário referente a esses símbolos. Então, o oxigênio, a molécula O2, ela nesse ponto, ela não vai ter o número 1 que está presente à frente como coeficiente estequiométrico. Esse coeficiente unitário ele é omitido. Aqueles que não são unitários, eles são apresentados na reação. De forma geral, o que a gente apresenta no processo reacional é justamente os números de coeficiente estequiométrico em números inteiros. Então, esse é o processo da gente poder entender e identificar essas reações químicas. Essas equações,
Então, baseados nesse entendimento de que não se formam e nem se destroem átomos, se reorganizam, na verdade, produtos a partir de reagentes. Então, o que a gente consegue observar é que o coeficiente estequiométrico ele permite que a gente consiga identificar de forma adequada a quantidade de elementos presentes em cada um, tanto no reagente quanto no produto. De uma forma geral, a gente tem uma reação química, ela, a princípio, a gente vai considerar que ela não está balanceada, como é o caso dessa reação, que seria a oxidação, a reação de combustão do metano, tá? Formando CO2 e água. Eu tenho aqui a presença de hidrogênio, no caso dos reagentes no metano, eu tenho 4 hidrogênios, e aqui nos produtos, na molécula de água, eu só tenho 2. Esse é um primeiro ponto para que a gente possa identificar que a reação química ela não está balanceada. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto, a gente vai verificar a quantidade de oxigênios presentes nesse sistema. Com exceção do carbono, todos os outros elementos presentes eles estão em proporções, em quantidades diferentes. Então, isso nos mostra e deixa de forma evidente que esse sistema se apresenta como não balanceado. Tá, então, normalmente, a gente também coloca algumas informações adicionais. Por exemplo, a gente usa os símbolos G para estado líquido gasoso, L para estado líquido, S para sólido e aquoso para soluções aquosas. Então, isso normalmente aparece nesses sistemas. Aqui está a equação balanceada agora com os respectivos coeficientes estequiométricos. O CH4 gasoso, representado pelo símbolo G. O oxigênio, duas moléculas de O2, também gasosos. CO2 gasoso e água gasoso. Então, com isso, eu tenho duas moléculas de oxigênio, totalizando então 4 oxigênios desse lado. Do lado de cá, 2 oxigênios no CO2, 2 oxigênios com as duas moléculas de água. Da mesma forma, 4 hidrogênios, 2 de cada molécula de água, e do lado de cá, do lado dos reagentes, os 4 hidrogênios presentes no metano. Então, de forma geral, as equações químicas elas se apresentam ou de forma balanceada ou de forma não balanceada. Para qualquer trabalho técnico, a gente vai precisar fazer esse trabalho, essa organização dos coeficientes estequiométricos e fazer com que essas equações sejam balanceadas para que a gente possa, então, fazer a previsão de transformação de reagentes em produtos e as suas respectivas quantidades, seja em quantidade de matéria, eu estou falando em mol, ou o seu análogo na quantidade em massa, quando a gente consegue fazer essa relação também vinculada à massa molar. Uma das formas que a gente tem também de observar essas reações químicas, que além dos estados físicos, a gente também pode ter alguma relação de condição associada ao processo. Então aqui tem um exemplo, o símbolo delta, ele representa aquecimento. Então eu tenho os reagentes A reagindo com B, formando o produto C, e isso se dando através de aquecimento. Uma das formas de balanceamento que a gente tem, e a mais comum, tá, é a forma de tentativa e erro. E essa é uma forma que a gente vai trabalhar primeiramente com aqueles elementos que são menos presentes. Tá? Então, em geral, os metálicos são elementos menos presentes do que os ametálicos, e aí na sequência carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a ordem de tentativa e erro, ela passa a ser, primeiramente eu vou trabalhar com os metais, na sequência os ametais, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Essa é uma ordem sugerida para que a gente possa, então, trabalhar essas relações de tentativa. Aqui eu tenho alguns balanceamentos para que a gente possa desenvolver. Eu tenho ferro sólido interagindo com oxigênio gasoso, formando o óxido de ferro 3. Então, dessa forma, o metal é o ferro, o coeficiente que vai estar à frente do ferro sólido como reagente. Do lado dos produtos eu tenho 2 átomos de ferro, do lado dos reagentes eu vou ter 2 átomos de ferro. No caso do oxigênio, ele tem 3 átomos no produto e 2 átomos no reagente. Uma das coisas que eu posso fazer é o coeficiente do ferro igual a 2, o coeficiente do oxigênio igual a 3 meios e o coeficiente do ferro, do óxido de ferro 3 igual a unitário. Para manter todos esses elementos de forma
da forma que eu tenha números inteiros mínimos, o que a gente vai observar é que eu vou multiplicar tudo isso por 2, gerando então a formação de 4 átomos de ferro reagindo com 3 moléculas de oxigênio, formando 2 assim, 2 mols de óxido de ferro 3. Então, esses são os coeficientes mínimos dessa reação. Eu estou trabalhando aqui por tentativa e erro, iniciando com ferro. Se por acaso eu tiver algum elemento que no primeiro momento seja fracionado, basta que eu multiplique toda a equação química pelo denominador, e com isso eu passo a ter então números inteiros. Então, esse é um primeiro ponto. Nessa segunda equação, a gente fazendo esse balanceamento por tentativa, eu também vou ter, do lado de cá, carbono, hidrogênio, oxigênio nos reagentes, e da mesma forma no produto. Vou iniciar pelo carbono. Eu tenho 2 átomos de carbono aqui no reagente. No produto eu tenho apenas um. Então eu traria 2 como coeficiente estequiométrico relacionado ao CO2. Com isso, eu passo a ter também agora a possibilidade de equacionar os hidrogênios. Desse lado eu tenho 4, do lado de cá eu tenho 2. Então se eu coloco 2 hidrogênios, 2 como coeficiente estequiométrico à frente da molécula de água, eu vou ter nos produtos o coeficiente 2 para o CO2, o coeficiente 2 para o H2O. Isso vai me dar uma quantidade de 2 moléculas de CO2, totalizando 4 oxigênios, e 2 moléculas de H2O, totalizando 2 oxigênios. Somados, são 6 oxigênios nos produtos. Nos reagentes, eu colocaria um coeficiente estequiométrico 3 na frente da molécula de oxigênio, totalizando então assim a organização dos coeficientes estequiométricos. De forma geral, unitário para o C2H4, 3 para o O2, 2 para o CO2 e 2 para a água. Da mesma forma, essa tentativa e erro a gente consegue chegar nesses valores apresentados aqui para o alumínio reagindo com ácido clorídrico, formando o óxido de alumínio e liberando H2 como parte do processo reacional. Então, esses processos de tentativa e erro vão ser os mais comuns que a gente vai trabalhar, e isso vai depender, de fato, das reações que a gente tiver contato com elas. De forma geral, os coeficientes estequiométricos conseguem ser definidos a partir dessa metodologia. Alguns padrões de reatividade, eles são importantes para a gente poder reconhecer também os tipos de reação que a gente tem. Aqui eu estou trazendo 2 padrões. Esses padrões, eles acabam tendo as reações de combinação ou reações de formação, para que a gente possa identificar, então eu tenho um átomo ou uma substância A reagindo com uma substância B, formando um produto C, e aqui eu tenho alguns exemplos. De forma geral, esses 2 reagentes se combinam para formar um único produto. O carbono sólido mais o oxigênio gasoso formando CO2, o nitrogênio gasoso reagindo com o hidrogênio gasoso formando 2 moléculas de amônia, ou o óxido de cálcio reagindo com água, formando o hidróxido de cálcio. As reações de decomposição, elas têm uma característica singular de que um único reagente, ele se quebra, formando outras substâncias mais simples. Então, esses compostos, essas reações de decomposição, elas são exclusivas de substâncias compostas, com mais do que um elemento. Então, com essa relação, a gente tem aqui, por exemplo, as moléculas de KClO3, formando o cloreto de potássio, mais o oxigênio, o carbonato de chumbo sendo transformado, sendo decomposto em óxido de chumbo e CO2, gás carbônico, o hidróxido de cobre sendo produzindo por decomposição o óxido de cobre 2 e água, tá, como parte desse processo. Então, dessa maneira, o que a gente observa é que vários desses produtos de decomposição são provenientes da quebra dessas moléculas compostas, e isso muitas vezes se dá por aquecimento. Então, esse é um ponto para que a gente possa
interpretar um pouco melhor essas reações e a forma na qual elas ocorrem. Uma outra reação muito importante são as reações de combustão. Elas, em geral, são rápidas, produzem chama, e a maioria das reações que a gente observa, ela envolve o oxigênio presente no ar. Então, a reação com propano é um dos exemplos que eu estou trazendo aqui. Então, o C3H8 é o propano, que é o gás de cozinha, tá? E ele é possível de ser oxidado ou produzir ele sendo reagido na forma de interação com oxigênio. Esse é um sistema que permite a gente entender que é um processo por combustão. Ele forma a condição, tanto o CO2, o gás carbônico, quanto moléculas de água. Então, aqui está a reação balanceada desse processo. De uma forma geral, essas reações de combustão, ela tem um combustível, que isso é um composto que ele é consumido e produz energia térmica. Então, essa reação de combustão, ela tem como um dos principais motivos gerar calor, tá? Liberar energia na forma de calor. E aí, com isso, eu tenho tanto combustível quanto um comburente. Esse comburente, na maioria das vezes, vai ser o oxigênio presente no ar. Aqui eu tenho alguns exemplos, e aí a gente pode trabalhar duas hipóteses. Eu tenho a combustão de forma completa. Em geral, o que a gente vai ter a reação com o oxigênio gerando produtos. E aí, quando a reação é completa, a gente tem a formação de CO2 e água, também com a liberação de calor. Mas essa questão da combustão completa de compostos gerando CO2 e água, isso vai ser exclusivo de sistemas onde o produto, o reagente sendo consumido, ele tem exclusivamente a sua estrutura química contendo carbono, hidrogênio e oxigênio. Se outros elementos estiverem presentes na sua estrutura, o que a gente vai ter, na verdade, são outros produtos também dessa combustão completa. Pode acontecer também um processo de combustão incompleta desses sistemas, dessas biomassas, e o metano é um exemplo, o butano é outro, mas o que acontece para poder fazer com que isso seja possível é uma quantidade menor de oxigênio disponível. Então, se eu tenho o coeficiente, a relação de 1 mol de metano para 2 mols de oxigênio, eu tenho a reação na combustão completa desse sistema. Quando eu tenho a relação de 1 para 1,5, eu tenho eu tenho essa reação de forma incompleta, a combustão incompleta, formando monóxido de carbono. E se a quantidade de oxigênio e metano é de 1 para 1, eu tenho a formação do carbono sólido. Então, no butano, da mesma forma, o que a gente tem, na verdade, são coeficientes menores de oxigênio relacionados a processos de combustão completa e combustão incompleta. Então, quando a gente pensa nessa reação completa e incompleta relacionada à combustão, isso depende da quantidade de oxigênio disponível. Então, na reação completa, e aí quando a gente trabalha essa hipótese, é importante reafirmar que os produtos, tanto dióxido de carbono quanto água, eles têm características importantes, porém, os reagentes para que esses produtos sejam formados, eles precisam ser feitos, ou precisam ser compostos exclusivamente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Se eu tiver átomos, por exemplo, de nitrogênio, enxofre, fósforo, eu vou também ter a presença desses elementos em produtos formados a partir da combustão. De forma incompleta, isso se dá quando a gente não tem oxigênio suficiente para consumir todo esse combustível. E aí, de forma geral, depende dessas quantidades, mas a combustão ela pode gerar tanto a combustão incompleta gera tanto monóxido de carbono ou o carbono elementar e água, considerando esses elementos, essas substâncias contendo apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. Um outro processo importante, e que também vai ser importante a gente avaliar as questões de balanceamento dessas reações, são as reações de oxirredução. Elas ocorrem quando também há transferência de elétrons nessas espécies químicas envolvidas, e com isso a gente pode perceber essa mudança ou a presença de processos de oxidação e de redução quando da alteração do número de oxidação dos elementos presentes
dentre os reagentes e produtos. A oxidação, de forma geral, ela mostra a perda de elétrons. Então, o que a gente tem no processo oxidativo é efetivamente a perda, a liberação desses elétrons, e o reflexo disso é um aumento no número de oxidação. Aqui eu tenho como exemplo o cobre sólido, que tem número de oxidação 0, ele passa, tá, ele produz cobre 2+, liberando 2 elétrons. Então ele perde 2 elétrons da sua camada de valência, formando então o íon cobre 2+. No processo de redução, o que a gente observa é o ganho de elétrons, a percepção também se dá pela diminuição desse número de oxidação, e aqui eu tenho na prática a prata, por exemplo, sendo relacionada à prata com NOx mais 1, então ela tem na sua camada de valência a falta de um elétron. Eu tenho dois átomos, 2 íons prata mais, com mais 2 elétrons, formando 2 moléculas, 2 átomos de prata elementar. Alguns conceitos importantes, aqui na verdade eu tenho o índice 2 associado a cada um desses elétrons. Se eu fosse pensar uma reação de cobre e prata, 2 elétrons sendo perdidos pelo cobre poderiam ser recuperados pela prata. Então eu tenho reações que são pensadas com essa quantidade de elétrons. No caso da redução da prata, eu poderia ter o coeficiente unitário, garantindo esse mesmo processo de perda de elétrons para uma prata, para um átomo para a formação de um átomo de prata. Alguns conceitos importantes nas reações de oxirredução são de agente redutor e agente oxidante. E aí, com isso, a gente vai para além do elemento. A gente vai, na verdade, para a substância capaz de promover a oxidação. Ela é entendida como agente oxidante, enquanto a espécie química que é capaz de provocar a redução, ela é considerada para nós o agente redutor. Sem a presença do agente oxidante, não ocorre a oxidação. Sem a presença do agente redutor, também não acontece a redução. Então, se a gente for olhar para um processo de oxirredução, alguns conceitos importantes estão apresentados aqui nessa imagem. Eu tenho aqui o zinco reagindo com ácido clorídrico, formando o cloreto de zinco e o hidrogênio. Então, essa reação dos reagentes formando produtos, eu vou identificar que o número de oxidação do zinco é igual a 0 e ele passa a zinco 2+, na condição do cloreto de zinco. Esse processo é observado a partir da oxidação do zinco em zinco 2+, presente no cloreto de zinco, assim como o número de oxidação do hidrogênio presente no ácido clorídrico, ele vai sofrer redução, gerando então a formação do H2, que tem número de oxidação igual a 0. Nesses pontos eu tenho então o zinco metálico como agente redutor, uma vez que ele é capaz de promover a redução do hidrogênio, enquanto eu tenho o ácido clorídrico como agente oxidante, porque ele é capaz de promover a oxidação do zinco. Então, com esses conceitos, a gente consegue melhorar esse entendimento e conversar sobre processos de oxirredução. Aí entra um outro ponto importante, que aí, na questão de balanceamento de reações de oxirredução, muitas vezes o efeito, ou a forma de tentar balancear a partir de tentativas, ela acaba sendo bastante complexa. E aí existe um método que trabalha essa relação do balanceamento por oxirredução, que ele avalia a igualdade do número de elétrons cedidos com o número de elétrons que são recebidos. Então, no processo de oxirredução, eu tenho tanto perda quanto ganho de elétrons. Então, a gente vai olhar para isso. Aqui eu separei 4 passos para a gente poder organizar esse entendimento. O primeiro passo é determinar o número de oxidação de todos os átomos e íons da reação. O segundo é identificar e determinar a variação, e nesse caso é a variação de elétrons do processo de oxidação e de redução. Com isso, a gente vai inverter esses valores. Quem está cedendo elétrons e quem está recebendo elétrons, quem cede, cede para alguém, quem recebe, recebe de alguém. Então, a gente vai inverter esses valores da quantidade de elétrons envolvidos nesse processo, e a partir daí a gente já tem a determinação de alguns coeficientes daquele processo reacional. Tendo como base esses coeficientes pré-definidos, a gente então passa
para uma quarta etapa, para um quarto passo, que aí vai ser a forma de organizar os demais coeficientes por tentativa e erro. Aqui eu tenho um exemplo para a gente poder trabalhar, que é a reação do permanganato de potássio com ácido clorídrico, formando o cloreto de potássio com o cloreto de manganês, e manganês 4, o cloro 2 gasoso e água. Nesse primeiro passo, a gente vai identificar o número de oxidação de cada um dos elementos. Então, o primeiro deles, o permanganato de potássio, o oxigênio é o mais eletronegativo, ele tem NOx -2. O potássio está na coluna 1A, na coluna 1, então ele pode perder apenas um elétron na sua camada de valência. Com isso, para poder manter a estrutura toda de forma estável, eu tenho -2 vezes 4, são -8 cargas negativas a partir do oxigênio, uma carga positiva do potássio e, com isso, 7 cargas positivas do manganês. Então, o NOx do manganês é 7. Na molécula de HCl, o que eu tenho é o cloreto recebendo um elétron, então tendo NOx -1, o hidrogênio com NOx +1. Da mesma forma, eu tenho o KCl, o potássio com NOx +1, o cloreto com NOx -1. O cloreto de manganês, na verdade o manganês aqui é o manganês 2, eu tenho nesse caso NOx do manganês 2+, e o cloro com NOx -1. O cloro molecular, assim como toda estrutura, tanto molecular quanto elementos metálicos, todos eles têm número de oxidação igual a 0. Com isso, a gente tem também a água com hidrogênio NOx +1 e o oxigênio com NOx -2. A segunda parte passa a ser a determinação dessa variação da quantidade de elétrons, tanto no processo de oxidação quanto redução. Nessa reação química, o que a gente observa que é o manganês +7, ele sendo reduzido a manganês +2. E nesse processo de redução, eu tenho então ganho de elétrons, ganho de 5 elétrons nesse processo, enquanto o cloro, na condição de cloreto -1, ele sai da condição de -1 e vai para a condição de cloro 2, de cloro do Cl2, que é o cloro gasoso, com número de oxidação igual a 0. Aqui eu tenho a variação de número de oxidação para a formação do cloreto de manganês, ele vai ter, então, a variação de 5 elétrons, enquanto do cloro para a formação do Cl2, eu tenho a variação de 1 elétron por átomo de cloro. Então, cada cloreto, ele leva para a formação, ele leva 1 elétron para a molécula de cloro 2. Para que o Cl2 seja formado, eu preciso, então, de 2 elétrons. Por isso, essa variação aqui igual a 2. É possível verificar também que o cloro ele se apresenta em 3 compostos distintos, mas apenas o Cl2 ele tem o seu NOx com variação. Então é a substância, é essa a molécula que a gente vai trabalhar a partir desses processos. Então, com isso, a gente vai então observar no terceiro ponto, a inversão desses valores da variação de elétrons. Então, o número de NOx, o número de elétrons, o número 5, que é a variação que ocorreu no manganês, ele vai ficar, então, sendo o coeficiente do cloro, da forma como está aqui. Então, 5 vai ficar à frente do Cl2, enquanto o cloro 2, a variação de número de oxidação vai ser igual a 2, e 2, então, vai passar a ser o coeficiente estequiométrico do cloreto de manganês 2. Então, quando a gente olha para esse sistema, essa nova organização do processo reacional, ela já tem identificado 2 coeficientes estequiométricos, tá? Tanto do cloreto de manganês quanto do cloro 2, do cloro molecular. A partir daí, a gente caminha para o balanceamento por tentativa. E aí, da mesma forma feita inicialmente, a gente vai trabalhar primeiramente os metais. Nesse caso, os 2 metais que a gente tem são o manganês e o potássio. No primeiro momento, o manganês ele tem o coeficiente estequiométrico 2 por causa do cloreto de manganês, e eu vou então fazer com que esse índice, esse coeficiente, seja também colocado junto aos reagentes. Dessa forma, trazendo o índice 2 para frente do permanganato de potássio, eu tenho essa primeira organização e isso modifica a quantidade de potássio. O potássio está presente na molécula
de KCl. Então, eu vou levar esse índice, esse coeficiente 2, para a molécula de KCl. Fazendo isso, ele altera a quantidade de cloro também presente no KCl, assim como as outras estruturas de cloro. Mas se a gente for somar tanto o KCl, quanto o cloreto de manganês, quanto o cloro 2, eu consigo trazer essa quantidade, 2 unidades do KCl, 2 vezes 2, então são 4 unidades de cloro a partir do cloreto de manganês, e 10 unidades de cloro a partir do Cl2. Então, com isso, 16 passa a ser o índice da espécie que tem cloro nos reagentes. E a partir daí, esses 16 HCl que estão presentes aqui, eles vão impactar na quantidade de hidrogênios presentes também no produto. E no produto eu só tenho hidrogênio presente na molécula de água. Com isso, esses 16 hidrogênios, eles vão se transformar em 8 moléculas de água, uma vez que cada molécula de água tem 2 hidrogênios por molécula, totalizando também 16. Feito isso, eu tenho, na verdade, os índices, os coeficientes estequiométricos para todos os elementos presentes nesse processo reacional. E aí o que faz a gente organizar melhor isso aqui é justamente verificar se todos os átomos presentes nos reagentes também são presentes nos produtos. Então eu tenho duas formas de verificação desse processo de balanceamento. O primeiro é identificando os elementos, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Aqui eu coloquei em vermelho para ficar um pouco mais claro essa identificação dos reagentes. Potássio são 2, manganês são 2, cloro são 16, hidrogênio 16 e oxigênio 8. Se eu fizer essa mesma verificação nos produtos, eu identifico também potássio, manganês, cloro, hidrogênio e oxigênio, todos eles com a mesma quantidade dos reagentes. Uma vez verificado isso, eu tenho certeza de que a equação está balanceada. Uma outra forma de verificar essa relação é observando a quantidade de elétrons perdidos e recebidos nessa reação química balanceada. Os elétrons são perdidos, eles podem ser verificados a partir da Cl2 e do permanganato de potássio, tá? Tanto do cloro quanto do manganês. Então, se eu verifico a quantidade de elétrons que são perdidos, recebidos pelo manganês e perdidos pelo cloreto, eu consigo identificar ambas as estruturas, tanto de oxidação e redução, recebem e perdem a mesma quantidade de elétrons. Então, qualquer um desses dois métodos de verificação permitem a nossa identificação se o balanceamento por oxirredução foi feito de forma adequada. Alguns outros conceitos importantes são conceitos do reagente limitante. O reagente que ele vai ser consumido de forma completa em uma reação, ele é denominado reagente limitante ou reagente limitador, porque ele determina, ou simplesmente ele limita a quantidade de produto formado. Outros reagentes nesse processo, muitas vezes eles se apresentam em excesso, então eu posso identificar e defini-los como reagentes em excesso. Quando a gente observa a presença de um reagente limitante, o que a gente tem no produto no produto formado, é que além do produto formado, ainda existe reagente, ou parte desses reagentes, aqueles que não foram consumidos completamente, também vão fazer parte desse produto. Se eu tenho uma reação, por exemplo, de hidrogênio com oxigênio, hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso para formar água, e essas proporções são diferentes daquelas apresentadas nos coeficientes estequiométricos, a relação aqui de 2 para 1, hidrogênio e oxigênio, eu vou ter a formação de 2 moléculas de água. Mas se eu tenho proporções iniciais ou quantidades iniciais de hidrogênio igual a 10 mol, enquanto o oxigênio são 7 mol, eu consigo observar que a proporção de hidrogênio e oxigênio ela é diferente daquela prevista dentro de um processo reacional. E na prática, todo o hidrogênio está sendo consumido, então o hidrogênio passa a ser aqui identificado como reagente limitante. A partir desse reagente limitante, a gente vai ter a formação dos produtos, interagindo o reagente limitante com os outros reagentes no sistema, nesse caso o oxigênio, e com isso eu vou ter um excesso de oxigênio que também vai fazer parte do produto final. Não no sentido de que ele está sendo produzido, mas de que parte desse oxigênio, por estar em excesso, ele não está sendo consumido.
E aí, com isso, eu tenho como produto final, após esse processo reacional do hidrogênio reagindo com oxigênio e formando água, ainda a presença de oxigênio no meio. Aqui eu tenho alguns exemplos importantes para a gente poder trabalhar. Um deles é a conversão do nitrogênio N2 em compostos contendo nitrogênio baseado na reação nitrogênio-hidrogênio para a formação de amônia, na reação N2 mais 3H2 formando duas moléculas de amônia. E aí se pergunta o seguinte, qual a quantidade de matéria de amônia que pode ser formada a partir de 3 mols de nitrogênio e 6 mols de H2? Nesse caso, a gente assume que um dos reagentes ele pode ser consumido de forma completa. E aí, com isso, a gente tem que identificar essas quantidades relacionadas a cada um dos reagentes nessa reação. Para isso, eu conheço os coeficientes estequiométricos, dada a reação química balanceada, e aí eu tenho que 1 mol de nitrogênio interage com 3 mols de H2. Então, se 1 mol de nitrogênio interage com 3 mols de H2, de uma forma geral, eu tenho essa relação das quantidades associadas a cada um desses componentes. E aí, a quantidade necessária para poder reagir com todos os 3 mols de N2 do hidrogênio pode ser observada por essa equação que está sendo apresentada aqui. Então, 3 mols de nitrogênio, eu tenho a interação com 3 mols de H2, porém, eu só tenho essa relação de 3 para 1 vinda da reação química balanceada. Então, 3 mols de hidrogênio estão relacionados com 1 mol de N2. Com esse cálculo, eu observo que eu tenho 9 mols de hidrogênio necessários para poder consumir todos os 3 mols de N2. Porém, nesse processo, eu tenho apenas 6 mol de H2. Dessa forma, eu consigo identificar o seguinte, a relação de 1N2 está relacionada com 3 mols de H2, 3 mols de N2 vai estar relacionada com 9 mols de H2. Como eu só tenho 6, o hidrogênio é, portanto, o reagente limitante nesse processo. Dito isso, essa quantidade em mols de hidrogênio, ela vai ser para a gente aquele que vai definir a quantidade de amônia formada. Então, se eu tenho as relações num processo reacional de 1 para 3 para 2, 3 mols de hidrogênio vão formar 2 mols de amônia. Significa então que se eu tenho 6 mols de hidrogênio, eles vão formar 4 mols de amônia. De forma resumida, eu tenho aqui o processo reacional, as quantidades iniciais apresentadas da forma como elas estão, as mudanças no processo reacional definidos a partir do reagente limitante e das quantidades estequiométricas, tanto de reagente quanto de produto, e se verifica também, então, a quantidade de nitrogênio que permanece em excesso ao final do processo e a quantidade de amônia formada. Então, quando a gente observa isso e coloca nesse quadro, considerando quantidades iniciais, essas mudanças que passam a ser o processo reacional balizado pela equação química balanceada, eu consigo verificar também quem permanece em excesso, quem foi o reagente limitante e qual foi a quantidade de produto efetivamente produzido num processo desse ao final da reação química. Um outro conceito importante quando a gente trabalha a reação química é o conceito de rendimento. A quantidade de produto formada ela é calculada a partir desse reagente limitante sendo totalmente consumido. E quando esse reagente limitante é totalmente consumido, ele produz uma quantidade de produto. Esse produto a ser formado, ele gera o que a gente entende de rendimento teórico. Porque a partir do momento que eu tenho todo o consumo do reagente limitante, eu tenho a formação completa de produto. De forma teórica, eu tenho esse rendimento como um rendimento teórico, mas quando a gente efetivamente executa essa operação, num processo reacional, eu posso medir a quantidade de produto formado. E essa quantidade de produto formado é o que a gente entende como rendimento real, que eu vou comparar a quantidade real de produto formado com a quantidade teórica de produto que eu tenho previsão de formação. De forma simples e muito objetiva, o rendimento real ele nunca pode ser menor, tá,
o rendimento real ele sempre vai ser menor do que o rendimento teórico. Eu nunca consigo ter uma quantidade de produto sendo produzida maior do que aquilo que eu estou esperando dentro de um processo reacional. Se eu chego a valores dessa natureza, provavelmente é porque eu considerei coisas diferentes dentro dessa conta, ou eu estou considerando, por exemplo, quantidades de reagentes em excesso. Esse é um dos exemplos, para a gente poder imaginar a forma de conseguir obter uma quantidade de matéria maior do que aquela que a gente estava esperando. Tem outras ideias também, ou outras relações que podem ocorrer dentro desse processo. Mas, de forma geral, o rendimento ele é dado em termos percentuais, considerando o rendimento real, a razão do rendimento real, com o rendimento teórico, multiplicado por 100%. Então, quando eu tenho, vou pegar o exemplo anterior da amônia, teve a formação de 4 mols de amônia. Assim, como rendimento teórico, a gente tem o correspondente a 68 gramas por mol de amônia. Então, com isso, com os 4 mols de amônia, eu tenho 68 gramas, uma vez que cada molécula de amônia ela tem o nitrogênio com massa molar 14, o hidrogênio com massa molar 3, e com isso a gente tem 17 como a massa molar da amônia. 4 mols vão efetivamente obter 68 gramas. Mas se por acaso, quando eu faço um processo reacional desse, eu identifico e meço 57 gramas como resultado real, o que eu tenho é 57 gramas como resultado, como rendimento real, 68 como rendimento teórico, multiplicado por 100%, eu tenho, na verdade, 84% de rendimento. Então, com isso, a gente consegue identificar se uma reação ela ocorreu de forma a promover rendimentos satisfatórios ou rendimentos não sejam satisfatórios, mas a gente consegue identificar o que a gente chama de conversão. Esses processos, e muitas vezes essas informações quantitativas, a partir das equações balanceadas, elas muitas vezes, ou elas saem da identificação da quantidade em massa dos reagentes, eu vou usar essa quantidade em massa para identificar a quantidade molar, que vai ser a proporção que eu consigo identificar nas reações químicas, tanto mol, tanto a quantidade de matéria de reagente, tanto a quantidade de matéria de produto, e a partir dessa quantidade em matéria do produto eu consigo identificar também a quantidade em massa desses produtos formados. Então, um procedimento geral usado para calcular a quantidade de substâncias consumidas ou produzidas numa reação química, ela vai se dar em dois aspectos. Aquilo que a gente consegue medir, normalmente a quantidade em massa, pode ser uma quantidade em volume, e aí eu posso usar a densidade para poder fazer essa conversão. A partir da quantidade medida, eu consigo, então, transpor essa quantidade para identificar a quantidade em matéria molar, quantidade em mol, para poder usar os coeficientes estequiométricos relacionados ao processo reacional de uma equação química balanceada para identificar, por exemplo, proporção entre substâncias de uma reação química. Muitas vezes essas substâncias são reagente e produto, mas eu também posso fazer verificação entre diferentes substâncias, sejam elas presentes ou no reagente ou no produto. Então, a partir de uma substância qualquer, usando os coeficientes estequiométricos, eu consigo identificar a quantidade da substância, de uma outra substância, uma substância B. E com isso, utilizando a massa molar dessa substância B, identificar e encontrar a quantidade em massa, em quantidade em gramas, dessa substância B. A reação química balanceada, então, ela fornece as quantidades relativas de matéria dos reagentes e produtos envolvidos num processo reacional. Aqui eu tenho, por exemplo, uma relação de quantidade em massa, quantidade em gramas de água, produzidos na oxidação de glicose. A oxidação da glicose ela está dada pela reação do C6H12O6 mais oxigênio, mais 6 moléculas de O2, formando 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água. Quando a gente vai converter essa quantidade molar, eu vou então dividir, fazendo análise dimensional dessa quantidade em mol de glicose pela quantidade em massa de glicose. Esse fator que está presente aqui nessa razão, ela é uma razão unitária, tá? Então um mol de glicose e a quantidade em massa de glicose,
elas têm características importantes para que a gente possa, então, transformar a quantidade em massa de glicose em quantidade de matéria dada em mol. Feito isso, a gente pode usar a equação balanceada para poder justamente identificar também essa relação dada pela quantidade em mol, uma vez que 1 mol de glicose forma 6 mols de água, então essa quantidade em massa, executando essas operações, mostram para a gente, tá, a quantidade total de água que está sendo formada em gramas. A gente pode trabalhar usando essas relações unitárias, tá, com esses fatores de conversão, ou a gente pode fazer esse trabalho também usando regra de 3. Então, aqui a relação estequiométrica de 1 mol de glicose formando 6 mols de água, a quantidade em massa de glicose formando a quantidade em massa de água a partir de um processo reacional. A partir daí, gente, eu queria que a gente fizesse, então, algumas leituras complementares. Eu estou trabalhando tanto com o sistema, com o livro que a gente está usando como base, Química, Ciência Central, e essa parte de estequiometria, a gente tem diversas outras literaturas que a gente pode conversar a partir dela. A partir daqui, eu realmente gostaria que a gente tivesse formas de organizar esse conteúdo, e eu vou trazer na segunda-feira uma nova, assim, a gente vai ter esse contato na segunda-feira para poder tirar algumas dúvidas, e eu gostaria de passar alguns exercícios. Tá? Então, essa foi a aula de hoje, para a gente poder organizar essas informações, e a partir disso a gente vai conseguir, então, avançar no conteúdo. Gente, muito obrigado, bons estudos e até breve. Um grande abraço.